Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Muitos técnicos têm a seguinte dúvida: como calcular a resistência de gate de um SCR ou TRIAC? É isso que eu vou tentar esclarecer nesse tutorial. Vamos lá? A resistência de gate é função da corrente de gate mínima, que consta no datasheet, é o IGT. Para os SCRs, TIC 106 é 0,2 mA, para o TIC 116 é 10 mA e para o TRIAC TIC 206 é 10 mA. Sempre lembrando que tiristor é o nome da família dos retificadores controlados de silício, que é uma família grande, mas os principais componentes são o SCR, o TRIAC e o DIAC. Se você aplicar uma corrente um pouco maior, não tem problema, para a maioria das aplicações, onde o tempo de comutação não é importante. Um detalhe importante é que a corrente de gate não ultrapasse a máxima corrente de gate, o IGN, que na maioria dos tiristores é da ordem de amperes. O valor exato está lá, no datasheet. Então, considerar uma corrente de 10 mA para disparar o gate está muito bom para os tiristores acima, que são os mais comuns. Para outros tiristores é só consultar o datasheet. Agora você já sabe qual o parâmetro consultar. Agora, calcular a resistência de gate ficou bem fácil. A resistência de gate é simplesmente a tensão sobre a resistência de gate dividido pela corrente de 10 mA. Para 220 V, a resistência deverá ser de 22 kΩ. Para esse nível de tensão, não precisa considerar a queda de tensão entre o gate e o catodo. Para 127 V, a resistência deverá ser de 12 kΩ. Mas, cuidado com a potência, sempre confira a potência. Veja o cálculo das potências para as resistências calculadas acima. Os valores entre parênteses é o valor comercial, então se você comprar tudo de 3 W, tá muito bom. Agora você pode montar a fotocélula da figura com o TIC 216 e um LDR. A resistência em série com LDR é de 22 kΩ para 220 V e 3 W, ou 12K para 127 V, também 3 W. Agora você sabe o porquê. Nesse circuito, quando tem luz, o LDR praticamente coloca em curto os pinos gate e MT1, evitando o disparo do TRIAC. O TRIAC é desligado. A lâmpada se manterá apagada. Quando não tem luz, a resistência do LDR é muito alta e a tensão no ponto VA é alta bastante para acionar o gate do TRIAC, que liga, acendendo a lâmpada. O DIAC serve para aumentar a tensão de disparo do gate. A tensão VA para um valor ao redor de 60 V RMS. Isso vai deixar o disparo mais seguro. Observe que aqui a resistência de gate em série com LDR tem que ser de 3 watts mesmo, porque ela está sendo alimentada quando o TRIAC não está ligado. Ela fecha o caminho da corrente para o LDR, que é praticamente um curto-circuito, quando tem luz. Por isso, coloque uma resistência de 3 watts mesmo. Se colocar de meio watt, vai ter cheiro de ampere queimado. Só lembrando que quando o TRIAC liga, como a resistência R1 está em paralelo com o TRIAC, a tensão sobre ela cai. Assim, quando o TRIAC está ligado, a resistência não esquenta. Essa resistência só esquenta durante o dia. À noite ela descansa. Essa eletrônica tem cada uma, que às vezes parecem duas. Veja o professor Bairros montando o circuito usando a técnica da montagem na superfície. Uma técnica simples para montar um protótipo sem usar a protoboard. Isso é muito útil nesse caso, porque estamos trabalhando com tensões elevadas. O exemplo da figura foi montado para uma rede de 220 V, mas deve funcionar bem para uma rede de 127 V. Mas o ideal é trocar a resistência de 22 kΩ por uma resistência de 12 kΩ em 127 V. Estamos aqui no sítio do professor Bairros para mostrar a montagem da fotocélula. Eu vou montar nessa plaquinha, que é um tipo de montagem que eu chamo de montagem na superfície, não é montagem de superfície. Eu vou montar na superfície, é uma forma bem prática de montar os protótipos, fazer experiências. Eu não vou estar usando a protoboard, vou estar usando essa placa porque vou estar trabalhando com tensões altas, 220 volts. Vou ligar aqui em 220. Aqui está a resistência de 22K, 3 watts, que nós acabamos de calcular na teoria. Aqui está o DIAC, o DB3, que vai deixar o circuito um pouquinho mais estável. E aqui está o LDR bem grandão, para sentir a luz. E aqui está o TRIAC, o TIC 216, que vai ligar e desligar a lâmpada.
Vou começar soldando o TIC 216, vou colocá-lo bem nessa posição. Então vou colocar ali 3 bolinhas de solda para poder fixar os terminais. Vou colocar a primeira, fixar aqui eu tenho. Esse é o gate, catodo. Se fosse um SCR, seria catodo, anodo, gate. Então esse bem da direita aqui é o gate. Esse aqui, como é um triac, não é catodo, né? Esse é o terminal principal, main terminal, MT1. Agora aqui vou soldar o gate no SCR, no triac está na mesma posição, colocado mais à direita. E aqui eu vou soldar o terminal principal, MT2, que seria o equivalente ao anodo no SCR. Vou soldar agora o meu DB3, que vai soldado no gate, olha ali no diagrama, ó. O DB3 está soldado no diagrama. Olhando no diagrama, o DB3 está soldado no gate. Vou fixá-lo aqui, colocando uma bolinha de solda. Viu como é fácil? É uma montagem bem fácil, bem simples de fazer. Vou soldar para um lado. Eu vou soldar o LDR. Como o LDR lá está para baixo no diagrama, eu vou soldar aqui também para baixo. Vou tentar seguir o mesmo formato do diagrama. Soldei um lado, vou soldar o outro agora. Aqui está. Segunda montagem. Do lado de lá agora vou soldar a resistência. Vou diminuir aqui os terminais para ficar melhor. Tento aqui, soldo de um lado. Vou soldar do outro lado agora a resistência. Essa resistência vai ligada lá, ó, exatamente na lâmpada. Mas ela vai ligada também no MT2. O MT2 no triac aqui é exatamente o pino do meio, ó. Então aqui está o MT2, o pino do meio. Eu soldo bem no pino do meio. E vou lá e soldo na resistência. Pronto. E agora falta soldar o MT1, que vai no lado do meu LDR. Soldar aqui. Só solda. E vou lá no triac. E vou soldar no outro terminal principal, o MT. Vou cortar um pouquinho, está muito comprido. Vou cortar um pouquinho, senão se ele ficar muito comprido, ele pode ir lá e fazer um curto no terminal do meio. E nós não queremos que isso aconteça. Aqui estamos trabalhando com 220 volts. A vantagem de montar esse circuito é que a pior coisa que pode acontecer é um curto nesse circuito total. E não tem problema nenhum, porque daí a lâmpada vai acender sempre. Pronto, viu? Montadinho, simplesinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou soldar o fase com o fio vermelho, lá o fase, ó, ele vai ligado no LDR, no lado do LDR, que é esse aqui. O outro lado eu vou ligar no conector. Então vamos soldar ali, botar um pouquinho de solda. Vou colocar um pouquinho mais de solda aqui no terminal. E soldo no lado do LDR. Simples assim, ó. Rápido, leve de rasteiro. O outro lado, que é o neutro, ele vai ligar, esse já tem bastante solda, ó. Eu vou ligar o neutro aqui no lado da resistência, no terminal da resistência de 22K. Pronto. Tudo montadinho, é só ligar e testar. Mesmo? Então eu vou afastar a câmera um pouco para que vocês vejam o teste com a lâmpada e tudo mais. Aqui está o circuito montadinho, está a nossa fotocélula, a lâmpada. Vou ligar a lâmpada depois aqui para testar e vou, antes de mais nada, ligar a minha fotocélula na alimentação. Antes de tudo, eu vou fazer um testezinho para ver se não ocorreu nenhum curto. Na hora que eu soldei, nesse tipo de montagem, isso pode acontecer. O que eu faço então? Teste entre a base e
o terminal do meio do triac, ó, estou muito pertinho, mas não ocorreu curto algum, a solda está bem feita. Aqui, entre o terminal, as extremidades, o terminal do meio, a solda também está bem feita, não temos curto. Pronto, não tem curto no circuito, vamos ligar a alimentação, então. Antes de ligar a alimentação, só para garantir, eu vou ver se tem tensão AC, se realmente está desligado, está lá desligado. Mas vou confirmar, é sempre bom confirmar, não é mesmo? É bom seguir com segurança para não haver nenhum inconveniente, não é mesmo? Vamos aqui então ligar o neutro. Ali está ligadinho o neutro. Aqui está ligado fase. Vou ligar o fase no outro terminal. Ali está, liguei o fase. Opa, temos que abrir mais o terminal, não ficou bom? Vamos colocar, vamos ver se pegou agora. Estamos apertando. Pronto. Puxadinha, está funcionando perfeitamente. Eu acho que tem luz suficiente para que, ao ligar, a lâmpada saia apagada. Depois eu vou interromper a luz. Vamos ligar, vamos ver se tem luz bastante mesmo. Parece que sim, a lâmpada está apagada. Agora vou interromper a iluminação, colocando uma cuia por cima, olha lá, ó, pronto. Quando interrompe a iluminação, a lâmpada acende. A nossa fotocélula está funcionando perfeitamente, com uma resistência de 22 kΩ, calculada há pouco, 3 watts, tem que ser 3 watts, se for menos, queima. Era isso nessa nossa prática. Bom proveito! Você viu neste tutorial como é fácil calcular a resistência de gate de um tiristor. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!